Olá a todos, eu me chamo Natália, sou aluna recém-graduada de Engenharia Elétrica e hoje eu vou apresentar meu PIBIC para vocês, que se chama Modelagem e Identificação de Sistemas Fisiológicos. Eu quis fazer essa pesquisa porque AVC é uma das maiores causas de morte e eu queria saber se há como medir sequela do sistema nervoso autônomo a partir de métodos não invasivos, investigando os sinais de eletrocardiograma, pressão arterial e respiração. O acidente vascular cerebral acontece quando há o rompimento e entupimento de vasos sanguíneos no cérebro, e ele pode ser isquêmico ou hemorrágico, e isso pode causar diversas disfunções no corpo inteiro e no sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, ele vem do sistema nervoso periférico, e ele também é dividido entre ramo simpático e ramo parasimpático. Eles ajudam na regulação da pressão sanguínea e dos batimentos cardíacos. A primeira curva vermelha é a da pressão sanguínea, e dela a gente vai pegar o SBP e o DBP, que são os pontos de máximo valor e de menor valor que a curva consegue assumir. E embaixo, marrom, é o eletrocardiograma, e a gente vai medir a distância de tempo entre dois picos R, que é o maior pico do eletrocardiograma. O sistema respiratório, ele é responsável por eliminar o gás carbônico e absorver o gás oxigênio, e a gente consegue medir isso a partir de uma máscara, medindo o fluxo de ar, e dele a gente pega o volume pulmonar instantâneo. E ele também sofre influência do sistema nervoso autônomo, a partir da dilatação e contração dos tubos respiratórios e dos músculos. As medidas vão ser feitas analisando a densidade espectral de potência. A gente vai analisar a variabilidade da frequência cardíaca, que é o HRV, e a variabilidade da pressão arterial, que é o BPV. E análise espectral de potência, a gente vê o comportamento do sinal nas frequências. A outra forma de fazer isso é a partir da modelagem do sistema cardiorrespiratório, que a gente consegue medir a influência de cada variável nos diferenças entre os picos RR, e a gente mede isso a partir do RRC e do ABR. Dos fundamentos estatísticos utilizados nesse projeto, tem primeiro o teste de hipótese, que a gente vai verificar se os dados sustentam uma hipótese. O valor P vai indicar se há uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos, e o one way ou novo a gente vai comparar a média dos grupos para fazer essa verificação. Na metodologia utilizada, o banco de dados é um banco público que tem como conceito comparar idosos que já sofreram derrame e idosos que não sofreram derrame. Diversos procedimentos foram feitos e deles a gente adotou o Citizen Balance. Esse Citizen Balance, o sujeito fica sentado por 5 minutos com os olhos abertos, depois disso ele levanta e fica 5 minutos em pé com os olhos abertos. Esse projeto a gente analisou os primeiros 5 minutos dele sentado, ignorou o primeiro minuto que ele fica em pé para os sinais regularizarem e depois usamos os 4 minutos dele em pé. E essas são as variáveis que a gente obteve, o eletrocardiograma, pressão arterial e a respiração. Da densidade de espectral de potência, utilizamos 3 métodos para calcular elas. São o transformada rápida de Fourier, método de Welch e modelo autoregressivo. E já a parte de identificação de sistemas, a partir do sistema gerado, também utilizamos 3 métodos, que é o modelo AR com entradas exógenas, funções bases de Laguerre e funções bases de Maxner. A análise estatística foi realizada no software SigmaPlot. Primeiro foi feito teste de normalidade, depois a transformação dos dados, e aí aplicamos o One Way ANOVA. Dos resultados obtidos, primeiro analisando a densidade espectral de potência, foi possível analisar os sujeitos em pé e sentados que continham os 3 sinais bons. Da variabilidade da frequência cardíaca, nenhum teste teve a diferença estatística significante. E a mesma coisa aconteceu na variabilidade da pressão arterial dos sujeitos em pé. Nos sujeitos sentados aconteceu a mesma coisa, o valor P faz com que os grupos não sejam estatisticamente diferentes, e acontece a mesma coisa com a pressão arterial dos sujeitos sentados. Já na parte da identificação de sistemas, não foi possível analisar nenhum sujeito em pé, porque os dados não convergiam, e então analisamos só os sujeitos sentados. Dos sujeitos sentados que tinham os 3 sinais bons, o ABR aconteceu a mesma situação, o valor P não indica diferença estatisticamente significativa. E aconteceu a mesma coisa no RCC, dos sujeitos que tinham os 3 sinais bons. Nos sujeitos que tinham só o RI e o SBP, só foi possível medir o ABR e o valor P acontece a mesma situação. E dos sujeitos sentados com o RRC e o LV só foi possível medir o RCC e aconteceu a mesma situação com o valor P, ou seja, os grupos não são estatisticamente significativos. Das conclusões, a gente consegue medir que a ferramenta utilizada para fazer o tratamento de dados é efetiva. Os resultados, nenhum grupo teve diferença estatística significativa, então, para efeitos práticos, os 2 grupos são iguais. É esperado que eles fossem diferentes, mas isso pode ter acontecido pela possibilidade do grupo amostral ser pequeno, entre outras coisas. Muito obrigada pela atenção.